Bom dia, ensino médio. Bom dia, Fundação Casa. Nossa aula hoje é de Sociologia e Habilidade da BNCC do Currículo Paulista do dia 23/7/2020. Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo que vem de uma relação do indivíduo na sociedade. Nosso primeiro objetivo, o que fazer? Faça uma primeira leitura do trecho do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo artigo novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. A pergunta para reflexão: o que vocês pensam quando escuta a palavra identidade? Noção de cultura da identidade. Antes de falarmos sobre os diferentes conceitos de identidade cultural, devemos esclarecer primeiro a ideia geral de cultura e de identidade. A noção de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e apreendidas que os indivíduos adquirem a partir do seu convívio social. Entre essas características estão a língua, a culinária e o jeito de se vestir, as crenças religiosas, normas e valores. Esses traços culturais possuem influência direta sobre a construção de nossas identidades, uma vez que elas constituem grande parte do conjunto do âmbito que forma o contexto comum entre os indivíduos de uma mesma sociedade e são parte fundamental da comunicação e da cooperação entre sujeitos. Conceito de identidade. O conceito de identidade refere-se a uma parte mais individual do sujeito social, mas que ainda assim é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. De forma geral, entende-se por identidade aquilo que se relaciona com um conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Esse entendimento é construído a partir de determinadas fontes de significados que são construídos socialmente como o gênero, a nacionalidade ou classe social, e que passam a ser usadas pelos indivíduos como plataforma de construção de sua identidade. Dentro desse conceito de identidade, há duas distinções importantes que devemos entender antes de prosseguirmos a teoria sociológica. Distingue duas apreensões: a identidade social e a autoidentidade. A identidade social refere-se a características atribuídas a um indivíduo pelos outros, o que serve como uma espécie de categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que uma pessoa em particular é e, portanto, o título profissional de médico, por exemplo, quando atribuído a um sujeito, possui uma série de qualidades pré-definidas no contexto social, que são atribuídas ao indivíduo que exerce essa profissão. A partir disso, o sujeito posiciona-se e é posicionado em seu âmbito social em relação aos outros, indivíduos que partilham do mesmo atributo. Identidade social e status social. Na sociologia, o status social é um conceito que define a posição social do indivíduo na estrutura da sociedade, de tal modo quanto maior a ascensão social, maior será o status social, como posição, posto, prestígio do indivíduo. Estou enviando também duas perguntas. Você considera que possui uma identidade própria? A segunda pergunta: como você constrói sua identidade? Responda e fique com Deus. E até a próxima. Qualquer dúvida, é só falar para a dona Alessandra que ela mandará para mim. Até a próxima aula.